obras paradas, animais pastando e vegetação tomando conta. Aonde deveria ter água, apenas terra e poeira. Este foi o cenário encontrado pelos deputados do PPS, PSDB e DEM durante vistoria ao canteiro da transposição do Rio São Francisco na região do Cariri, Ceará. Os congressistas criticaram o volume do dinheiro gasto e os atrasos do empreendimento. Rubens Bueno, líder do PPS na Câmara, ressaltou a importância do projeto para a região e afirmou que os problemas reforçam a incompetência administrativa do governo federal. Nós temos aqui o polígono das secas, que envolve alguma coisa em torno de 700 mil quilômetros quadrados. Só para te dar um número, isso é 4 vezes o tamanho do território do meu Paraná. Então é muito importante, até porque você tendo água, pode ter irrigação, pode fazer desta região, em termos de economia, algo novo. Então é importante a obra. Desta importância, você não pode dizer que esta obra também devia ser feita da forma como está sendo feita, né? Onde recursos estão sendo jogados pela janela, sem nenhuma preocupação com planejamento, com projeto básico, com projeto executivo, para que a obra tenha começo, meio e fim e seus custos não sejam tão superavaliados num momento como esse, né? Nós temos aqui um aumento de cerca de quase 4 bilhões de reais para uma obra que ia custar 4 bilhões e 200 milhões de reais. Então é quase o dobro do valor da obra. Por quê? Porque a obra paralisa, é o empregado que perde o emprego, é a obra que vai se deteriorando com o tempo. Então este custo de recuperação é muito maior do que a obra começar a fazer. Por isso é um governo incompetente que não tem a preocupação de zelar pelo dinheiro público. A obra, que deveria ter sido inaugurada em 2010, já consumiu 8,2 bilhões de reais, quase o dobro da estimativa inicial de 4,8 bilhões. Segundo Bueno, o dinheiro desperdiçado poderia ser utilizado para outras finalidades. Os brasileiros estão pagando a mais com esta obra da transposição do São Francisco, é alguma coisa em torno de 3 bilhões e quase 600 milhões de reais. Com este dinheiro, daria para construir 71.600 casas, daria para comprar 44 mil ambulâncias, daria para construir 7 mil hospitais. Então veja o que é o desperdício do dinheiro público, quando isso poderia ser muito bem aproveitado em obras importantes, não só para a saúde, como para a segurança pública, melhorar a qualidade da educação no país. Este conjunto é que faz com que o governo arrecade tanto, cobre tanto imposto do povo brasileiro e jogue o dinheiro pela janela, como está fazendo nesta obra. A transposição do Rio São Francisco foi lançada em 2007 pelo ex-presidente Lula. Considerada a obra mais importante do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o canal de 600 km de extensão fornecerá água para 4 estados da região Nordeste e do semiárido brasileiro. O objetivo da obra é irrigar e abastecer uma das regiões mais secas do país. O empreendimento, que deveria trazer conforto para os nordestinos, criou expectativa e ansiedade entre os moradores. Para Simplício Araújo, não existe uma obra, e sim um grande transtorno. Na realidade, a gente não encontrou uma obra. Nós encontramos uma grande cicatriz aqui na região do Cariri, no estado do Ceará, atrapalhando, tornando toda a vida desta comunidade aqui, mexendo com toda esta comunidade. Aqui nós temos uma rotina que foi destruída por esta obra, e é uma obra que causou somente expectativa e não trouxe nenhum retorno. Então aqui bilhões e bilhões de reais apenas para atrapalhar o dia a dia dessas comunidades, trazer angústia, trazer desesperança, descrédito no governo e ter esta cicatriz aqui no interior do estado do Ceará. Eleito pelo Maranhão, o parlamentar conhece bem os problemas da região. Ele ressaltou a importância da conclusão da transposição. Esta obra tem que ser concluída, tem que beneficiar as comunidades que estão aqui em volta desta obra e as que sofrerão também, as que terão algum impacto com a conclusão da obra. E mais do que isso, que a presidente Dilma cumpra com a sua promessa de campanha de entregar esta obra para que a gente tenha, sim, um benefício real à população e não somente às grandes construtoras que estão por trás desse projeto. Seu Almir é um exemplo das complicações causadas pela obra. O agricultor, que mora numa comunidade ao lado do canal, afirmou que foi prejudicado. Apesar de ter recebido indenização da desapropriação de suas terras, ele não pôde realizar a colheita de 60 pés de caju que manteve durante toda a vida. Eles prometeram para nós, nada foi cumprido, que disseram que a gente não ia ser prejudicado, no fundo a gente está sendo prejudicado. A colheita do cajueiro é ano a ano, né? Esse cajueiro, o nosso cajueiro é um cajueiro comum. De ano a ano a gente tem uma safra. Só que quando a gente foi desapropriado,
eles disseram que a gente saía quando recebesse a indenização. E quando foi para a gente receber a indenização, estava na época do cajueiro para carregar. Estava carregado e eles desmataram o cajueiro cheio de castanha e fizeram a desmatação. Para o agricultor, o dinheiro gasto na obra deveria ser utilizado para outras finalidades. Ele não sabe se a transposição resolverá o problema do Nordeste. Almir afirmou que, se fosse presidente da República, não gastaria com o empreendimento. Para mim é um pesadelo, porque já era para ela ter sido um sonho, ter realizado o sonho, mas até está longe de se realizar o sonho. Eles podem até dizer, Zé Almir no Coité, ele está sendo oposição, mas não é oposição, falando a verdade, porque caso eu fosse o governo federal, eu não aplicava o dinheiro do país numa obra dessa sem... Já o vizinho de Almir, Altacir Fortunato, pensa de forma diferente. Ele afirmou que a transposição deve trazer benefícios para o Nordeste. Apesar do otimismo, ele não sabe se estará vivo para ver a conclusão da obra. Quem tiver com vida pode ser aquele mar novo que veio com água dentro desse canal, né? Mas, vamos dizer, eu tenho 61 anos. Eu não tenho fé de ver uma água dentro desse canal, porque eu não vou mentir, né? O que pode até acontecer, se eu demorar mais, vamos dizer, se eu 60 demorar mais 20 anos, eu vou fazer o quê? Dá 80 anos, né? 70, 80. Eu não sei se eu vou chegar lá.